com a gente no Cast Edu, podcast de educação da Escola Estágio. O Cast Edu, ele tá na 3ª temporada e olha que bacana, esse também é o 3º episódio da série Planejamento para a Compreensão. Então, se você não assistiu aos outros episódios, eu sugiro que você volte aí na nossa playlist, ouça os outros episódios para que você possa acompanhar tudo que a gente está falando e que a gente vai falar hoje. Bom, se você quiser ouvir também os outros episódios do Cast Edu sobre diversos assuntos que permeiam a educação, é só você acessar as nossas redes sociais e os canais de mídia e áudio onde você vai encontrar os episódios, que são YouTube, Spotify, e você também encontra a nossa programação no Instagram. E todas essas redes é só você colocar @Escola Estágio. E também quero fazer um pedido. Se você gosta do nosso conteúdo, eu quero muito que você compartilhe com as pessoas para que a gente possa levar conhecimento, as nossas ideias para mais e mais pessoas. E eu sou Renata Storti. Eu sou a Paula Buolo. E no episódio anterior, para quem não conseguiu acompanhar a gente, nós falamos sobre planejamento reverso. A gente contou um pouquinho sobre o que é o planejamento reverso, qual a eficiência dessa metodologia, dessa abordagem e quais eram as etapas do planejamento. Então, se você não teve a oportunidade de assistir, acessa lá e assiste e comenta com a gente o que você achou. Mesmo porque a gente vai falar muito de planejamento reverso hoje e nos próximos episódios. Nos episódios também. E aí, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre compreensão. Então, o que é compreensão? Que a gente falou tanto no episódio anterior e que agora a gente precisa falar um pouquinho qual é a diferença, né? A gente precisa iniciar pensando o que é compreensão e o que é conhecimento. Será que é a mesma coisa, Renata? O que você acha? Existe uma diferença prática, uma evidência entre esses dois, não só esses dois termos, mas essas duas ações. Porém, conhecimento e compreensão é sempre visto como sinônimo. E eles não são. Inclusive, quando a gente digitou lá no Google, né? Apareceu a mesma coisa. Como sendo sinônimo. Quando você joga no Google, conhecimento aparece, é uma forma de compreender. E quando você joga compreensão, é uma forma de conhecer. E não é sinônimo, são coisas diferentes, que é o que a gente vai falar hoje aqui. Se a gente for pegar mesmo na essência da palavra, né? E você observar o que é conhecer e o que é compreender, eu acho que nós, educadores, a gente já tem uma noção que tem alguma coisinha, uma sutileza ali de diferença, que na prática é uma grande diferença. É uma linha tênue, muito sutil, mas que possui objetivos e intencionalidades bem diferentes. Mas que as duas são muito importantes no processo. E que a gente tem conversado muito uma precisa que a outra aconteça para que tenha sentido todo o percurso. Exatamente. Então, por exemplo, Paula, o que é conhecimento? O conhecimento, eu diria que é a aquisição de informações. É acesso a elas. É acesso. Então, eu sei fatos, eu sei dados, eu recebo informações. Essas informações, não necessariamente, elas estão sendo processadas. Bora dar um exemplo. Eu aprendo o que é a mitocôndria, certo? Exato. Basicamente ali, a mitocôndria é uma organela. Conheci a mitocôndria. Eu sei que ela está ali dentro da célula, certo? Certo. Eu sei o que é mitocôndria. Eu conheço a mitocôndria agora. E o que é compreensão? Então, a compreensão... Paula, põe o seu microfone mais pertinho de você. A compreensão, ela fica... ela, na verdade, você adquiriu os conhecimentos. Então, como que você agora consegue transferir esse conhecimento para situações reais? Como que é a aplicação desse conhecimento? Então, vamos lá. Eu conheço, eu recebo informações, dados, fatos. Eu compreendo, eu adquiro a habilidade de transferir o conhecimento de um lugar básico para uma aplicabilidade. Exato. Certo? Em diferentes contextos. Então, vamos lá. Eu consigo pegar o mesmo conhecimento e eu consigo aplicar esse mesmo conhecimento em situações diferentes, em contextos diferentes. Então, vamos dar um exemplo. Eu aprendi lá, eu conheci a organela mitocôndria. Onde está a compreensão? Então, a compreensão é eu conseguir colocar o significado dessa mitocôndria no funcionamento do músculo, por exemplo.
Eu vi a contração muscular. Eu vejo uma contração muscular e eu entendo que aquele músculo, ele está se contraindo porque a mitocôndria está quebrando glicose, liberando energia e que essa energia vai fazer parte daquele funcionamento. E qualquer ação, então, se eu estou aumentando a atividade do músculo, eu estou requerendo mais da mitocôndria ou menos da mitocôndria. Então, quer dizer, eu consigo entender que naquele contexto, naquela ação, é aquele conhecimento sobre o que é a mitocôndria, o que ela faz no músculo de um atleta, por exemplo. Perfeito. Eu acho que a gente já está conseguindo trazer exemplos para que fique bem claro essa diferença entre conhecer e compreender. Um outro exemplo que a gente construiu aqui, para quem está acompanhando a gente, consiga compreender o que é compreensão. Então, a gente pegou um exemplo, pessoal, que é o seguinte: bora cozinhar, tá bom? Vamos cozinhar. Aí eu vou lá na internet, ou eu vou naquele caderninho da minha avó e pego a receita. Então, a receita diz para mim que para eu fazer um bolo de cenoura, eu preciso de uma cenoura, eu preciso de, 300 gramas de farinha. Eu tenho lá uma lista de ingredientes e eu tenho modo de preparo. Eu que não compreendo absolutamente nada da mistura desses ingredientes, eu consigo fazer o bolo. Se eu pegar, eu conheço uma cenoura, eu sei o que é. Eu conheço a farinha de trigo, eu conheço o que é a clara, o que é a gema. E aí, eu pelo modo de preparo, eu consigo fazer um bolo. Mas, Renata, você compreende qual é a função de cada um desses ingredientes na receita? Jamais. Então, se por exemplo, você percebe que você tem... a sua receita deu errado porque... Meu bolo não Seu cresceu. bolo não cresceu. E aí, o que aconteceu? Por que seu bolo não cresceu? Você deixou a temperatura errada? Ou o seu fermento não estava funcionando? Como que você vai entender aquela situação que aconteceu se você não tem aplicação mesmo do que cada um dos ingredientes faz dentro do bolo? E por que essa receita possui esses ingredientes, né? O porquê de cada um? Por que uma colher de óleo? Qual é a função dele, né? Exatamente. Naquela situação. E as pessoas que conseguem criar novas receitas e substituir, por exemplo, algo que não tinha. Então, queria fazer um bolo de cenoura. Eu não tenho cenoura, mas será que se eu fizer com abobrinha vai dar certo aqui, né? A abobrinha também vai ter a umidade que a cenoura tem. Então, você consegue... a gente fala que é uma habilidade flexível, né? Então, eu tenho conhecimento, tenho vários conhecimentos. Sim. E quando eu faço essa transferência, esse conhecimento, ele adquire uma flexibilidade. Então, ele pode estar em diferentes contextos. E é aí que entra o processo criativo nisso. Porque a compreensão do que é, né, aquela receita de bolo, ela começa a também estar relacionada com a capacidade de criação, né? E essa capacidade, gente, a gente está trazendo aqui a compreensão dentro dessa habilidade de transferência. Então, esse nome tem que ficar muito forte para a gente. O aluno precisa adquirir essa habilidade de transferir o que ele conheceu. Por quê? Se ele para na função conhecimento, é muito raso, né? E aí ele não precisa do professor. Exato. Né? Ele vai lá no YouTube e conhece sobre a mitocôndria facilmente, né? Mas entra a importância do professor, e como a gente estava discutindo, né, Paula? Como que o professor se torna insubstituível no processo de aprendizagem? É porque ele é capaz de planejar um processo para essa habilidade de transferir o conhecimento. São as experiências mesmo de aprendizagem, as situações de aprendizagem. E que muitas vezes o professor faz, mas faz na forma intuitiva, não faz na forma intencional. Então, quando a gente optou, né, por fazer essa série de podcast, é exatamente por isso, né? Então, como que o planejamento, ele consegue melhorar a intencionalidade do professor na hora que ele vai elaborar as experiências de aprendizagem? Isso é fundamental. Então, não é que o professor não faça. Então, um exemplo muito típico que acontece em sala de aula é assim. O professor, ele deu um conteúdo. Legal. Na hora que ele faz uma pergunta ou coloca um problema,
o aluno não consegue responder, ele não sabe nem por onde começar. Isso por quê? Porque ele adquiriu o conhecimento, então se você perguntar para ele, ele vai te responder a teoria. Mas na hora que ele vai colocar aquilo em prática, num exercício simples, ele não consegue. Então, quer dizer, ele conheceu, né? Ele adquiriu o conhecimento, mas ele não teve a compreensão. Como que ele aplica isso, né? Como ele transfere isso para uma situação real. E isso pode ser feito, gente, com boas perguntas, com boas atividades em grupo, né? Às vezes a gente está falando aqui, nossa, eu preciso criar um planejamento, eu tenho que fazer uma atividade gigantesca que aconteça durante várias aulas. Às vezes é uma pergunta que provoca esse pensamento que traz essa habilidade, né? O aluno faz a associação das coisas. Ele pega o conhecimento e consegue aplicar numa pergunta que não é rasa e que não é óbvia. Então, eu acho que o desafio, nesse caso, para o professor, é construir boas perguntas. E pensando nisso, a gente começa a falar também do elemento de avaliação como uma prova. Tem que tomar muito cuidado com o que você solicita numa prova. Se você mantém o estudante na área rasa do conhecimento, ou se você provoca ele, porque assim, existem vários tipos de avaliações, a gente vai falar disso ainda daqui a pouco, mas a prova é um tipo de avaliação, mas ela pode ser um elemento que traza a evidência da compreensão. Basta você criar uma pergunta que provoque o aluno a ir para esse lugar, para essa transferência de habilidade. E qual é o grande problema que eu acho que a gente tem hoje, né? E aí eu me coloco na posição de educadora, que também trabalha com sistema apostilado, que precisa cobrir uma série de conteúdos que são exigidos. Cumprir prazos, entregar as documento. burocracias. Então, o que acontece? Quando toda essa carga de exigência chega no professor, ele acaba, às vezes, ou esquecendo, ou não colocando isso como uma prioridade. E aí, ele simplesmente se atenta em cobrir conteúdos. Então, ele tem, eu tenho uma apostila, eu tenho 10 aulas para dar, eu quero simplesmente liquidar essas aulas. Por quê? Porque depois vai vir uma avaliação, e aí o professor, ele esquece que nesse processo onde ele está cobrindo esses conteúdos, ele precisa elaborar pequenas situações onde ele consegue fazer a testagem para verificar se esse aluno está compreendendo aquilo que está sendo colocado. Claro que existem conhecimentos que eles não vão estar dentro do rol das compreensões que são elencadas pelo professor ou por aquela disciplina, né? Eles vão ser utilizados em algum momento, em alguma outra situação. Mas o professor, ele tem que ter em mente quais são as compreensões necessárias para que ele possa criar essas situações ao longo do processo. Perfeito. Para que ele todo o tempo esteja vendo se o aluno está compreendendo ou não. Então, aquela simples pergunta que o professor faz em sala de aula e que às vezes ele ouve os grilinhos ali, né? Porque ninguém consegue responder, não consegue nem... Exato. É um grande indicativo. E às vezes para o professor é muito frustrante, mas por quê? Porque o professor, ele enxerga isso simplesmente como um erro que tem que ser corrigido. Sim. Mas não como uma não compreensão de um conhecimento. Conhecimento que é prévio. Sim. Eu e a Paula, a gente construiu aqui uma tabela enquanto a gente estava estudando sobre isso, e eu quero convidar você em casa a fazer esse exercício. É muito simples. Você vai pegar um papel, pega uma caneta, e você vai fazer 2 riscos para que você tenha 3 colunas, certo? Então, vamos lá. Você tem 3 colunas. Na primeira coluna, você coloca conhecimento. Conhecer, pode ser. Na coluna do meio, você coloca entender. E na última coluna, você coloca compreender. Então, a primeira coluna, que é conhecer, vamos voltar para o exemplo da mitocôndria, pode ser? Vamos pegar um exemplo da evolução? Bora. Darwin. Acho que a gente tá bom. Um pouquinho, daí acho que as pessoas vão fazendo essa relação. Primeira coluna, conhecimento. Conhecimento é fato. É um fato. Então, sobre evolução, um fato importante é
eu vou lá ensinar pro meu aluno a teoria evolucionista de Darwin. Beleza, ele passa a conhecer Darwin e sua teoria. Então, ele sabe que Darwin, ele criou a teoria da seleção natural. Então, quando eu falo assim, quem criou a teoria da seleção natural? Daí ele vai... Darwin. Perfeito. Qual é a teoria de Darwin? É a teoria da seleção natural. Ótimo. Então, ele conheceu. Aí certo? vamos para a coluna do meio. Entender. Aí eu quero que meu aluno entenda. Eu não quero só que ele conheça a teoria de Darwin. Eu quero que ele entenda a teoria de Darwin. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, o que é seleção natural? Me explique a seleção natural. Então, ele vai falar assim, a seleção natural é o fato de vários indivíduos nascer com características diferentes e o ambiente seleciona aqueles que são melhor adaptados. E esse sobrevive. Beleza. Ótimo. Então, assim, então agora ele está entendendo o que é essa teoria. Ele não só conhece, mas ele conhece e entende essa teoria. Perfeito. Mas será que ele compreendeu? O que você faria para saber se o aluno compreendeu? Ótimo. Aí eu vou... Digamos que você tem que fazer uma prova. Vai, vamos lá, é prova, avaliação na sua escola. Vou fazer um exercício. Lembrando que eu acho assim, que antes de eu fazer a prova, eu vou ter que fazer uma checagem, Claro. saber se meu aluno está compreendendo. Então, eu vou colocar uma situação, um problema em sala de aula. Eu falo assim, olha, eu quero que vocês expliquem para mim por que o bicho-folha tem o formato de uma folha. E, normalmente, nos livros... Veja bem, gente, a Paula não perguntou sobre a teoria de Darwin. Exato. Ela não perguntou. Ele precisa... Exato. Então, ele precisa transferir esse conhecimento. Lembra, é uma habilidade. Compreensão é uma habilidade que você transfere não só o conhecimento de Darwin, mas outros que ele possa ter de outras áreas também para responder. Então, vamos lá. Por que que o bicho-folha Tem o formato de folha. Perfeito. E aí, o que o aluno ele precisa responder para falar para mim se ele compreendeu? Ele vai falar assim, existiam insetos que não tinham o formato de folha e outros tinham o formato parecido com folha. Esses insetos que têm o formato da folha, fica mais difícil Camuflados. do passarinho observar. Então, o passarinho ele observa, ele vai comer aquele que não tem o formato de folha. Portanto, aquele que tem o formato de folha tem mais chance de sobreviver. Perfeito. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse, porque isso é uma transferência, Sim. né? Eu coloquei uma situação problema. Mas as apostilas, elas trazem muita situação problema. Então, quem é professor, principalmente da área de ciências da natureza, sabe que um dos exemplos que aparece nos livros didáticos, porque ele já foi abordado muito em vestibulares, é falar sobre o urso polar ser branco. Então, associar o processo de seleção natural com o processo de camuflagem é uma transferência, porque eu mudei o animal, porém ela não é uma transferência para falar que eu tenho plena compreensão. Ele tem uma compreensão, mas eu quero testar isso Entende. e maior, né? Então, qual pergunta que eu posso fazer para o meu aluno? Por que uma maçã é vermelha? Então, percebe que a pergunta, eu também estou pedindo uma explicação. Cadê as maçãs verdes? Então, aí o aluno fala assim, mas gente, a maçã não está camuflada, pelo contrário, ela está evidente. Então, ele vai precisar mobilizar alguns conhecimentos. Então, ele tem que saber que a maçã, ela é um fruto que vai estar relacionada a... Depende da polinização. Exato, ela vai estar relacionada à reprodução do vegetal e que o animal, ele é atraído pela cor da maçã. Então, ele fala assim, então existiam maçãs que eram verdes, maçãs que eram vermelhas, né? As maçãs menos doces, as maçãs mais doces. As vermelhas são mais doces, então ela atrai o animal que vai comer a maçã e que vai liberar a semente dela. Aí ele conseguiu, de fato, fazer uma transferência, né? Ou quando eu coloco, apesar desse exemplo ele também estar bastante nos livros didáticos, é você explicar por que a gente tem hoje superbactérias, superfungos, né? Ou até mesmo como que o homem consegue interferir no processo de seleção natural. Então, percebe que são várias perguntas que são curtas, são rápidas, você pode fazer ela durante a sua aula e ela já vai te dar um feedback se existe uma compreensão ou uma incompreensão daquilo que acontece. Sim, a gente busca a evidência dessa transferência. Pode ser uma prova, pode ser uma pergunta, pode ser uma atividade. E você se coloca nesse lugar de observador, mediador, provocador. E é esse lugar que o professor se torne substituível,
nessa criação de propostas para que o aluno adquira a habilidade de transferência. Então, vamos lá, estamos falando de transferir. Vamos falar o que é transferência? Como que você colocaria o que é transferência? A transferência, eu entendo mesmo ela como sendo essa habilidade mesmo de você conseguir, não é moldar, né, que eu diria, mas você consegue adequar ou utilizar ou alterar, modificar um conhecimento para que ele resolva a sua interpretação daquela situação que você está vivendo. Perfeito. Eu concordo com você e é muito importante a gente dizer que, assim, além de contextualizar e dizer com exatidão a palavra transferência, essa transferência de habilidade, existe um estudo para isso. Se a gente pegar, por exemplo, taxonomia de Bloom, essa habilidade da transferência é muito pautada nessa teoria, onde ele tem lá a complexibilidade das aquisições de habilidades. Então, é muito importante você ter essa planilha, essa tabela que é criada, que existe na taxonomia de Bloom, para direcionar nas atividades para a aquisição da habilidade de transferência. E essa essência da taxonomia é a habilidade da transferência. Todas aquelas capacidades, habilidades que estão ali, é para adquirir, para chegar nessa transferência. Então, a transferência, transferir o conhecimento para a compreensão, nada mais é do que você estimular o estudante a adquirir essas habilidades com maior complexidade. Então, ele deixa só de observar algo e ele passa a, quando ele observa, ele também identifica e ele explica, ele analisa. Então, você leva ele para outro lugar. E inclusive, eu acho que uma sugestão para os professores, né? Quem não conhece taxonomia de Bloom, eu acho que é um estudo necessário para a gente conseguir desenvolver compreensão do aluno, porque a taxonomia de Bloom, ela traz esses estágios de complexidade da aprendizagem, né? A parte cognitiva mesmo da aprendizagem. Então, mas assim, né? O que eu aconselho? Você não só estudar a taxonomia de Bloom, mas principalmente pegar a revisão da taxonomia de Bloom, porque a gente foi tendo, como a gente disse, né? Lá no Google a gente coloca lá no Google compreender e compreender, ó. Conhecimento e compreensão, eles são sinônimos. Mas, ao longo do tempo, a gente foi desconstruindo isso e foi percebendo que eram coisas diferentes. E na taxonomia de Também teve muita alteração. Também teve uma alteração. Então, a revisão da taxonomia de Bloom, inclusive, né, na revisão, por conta do entendimento dessa complexidade, o topo é a criação. Antes era a avaliação. Era a avaliação. Então, assim, o topo lá de quais são os verbos, né, que a gente utiliza para desenvolver a aprendizagem no aluno, o topo é a criação. Por quê? Porque o processo de compreensão, como o processo de compreensão ele é a transferência do conhecimento e a adaptabilidade desse conhecimento, você consegue criar novos conhecimentos a partir da compreensão. E também, quando a gente falou no episódio anterior de planejamento reverso, o planejamento reverso você começa com um objetivo, né? E a avaliação, ela é processual, então ela, de fato, ela não pode ser o fim. Não pode. Não cabe, não tem como. E quando você fala mesmo na aprendizagem para a compreensão, por isso que o planejamento reverso ele sempre está junto. Por quê? Porque quando você vai fazer o planejamento reverso, você pensa como que você vai ter evidências. E essas evidências, elas são super importantes para você identificar se o aluno está compreendendo ou não o conteúdo. Nessa observação sobre evidência da compreensão, tem um exemplo muito bom no livro. Eu gostei muito desse exemplo. Ele diz o seguinte: um professor está ali na aula com a sua assistente e ele faz uma pergunta para os estudantes. Ele fala assim: se eu cavar um buraco na terra, né, se nós cavarmos um buraco na terra, o que é que vamos encontrar? A sala fica em silêncio. Ninguém consegue responder. E ele refaz a mesma pergunta. Pessoal, vamos lá. Se eu pegar e cavar um buraco na terra, o que é que eu vou encontrar? Os alunos não souberam responder.
E a assistente dele falou, professor, você está fazendo uma pergunta errada. Aí ela foi e falou assim, pessoal, qual é a matéria que existe no centro da Terra? E aí os alunos todos responderam, fusão vulcânica. Então, é isso. Os alunos, a pergunta não provocou a transferência. Ele fez a mesma pergunta que ela. Tinha o conhecimento. Eles tinham conhecimento. Exatamente. Eles sabem o que tem no centro da Terra. Ele só fez uma pergunta para que eles pudessem aplicar isso, essa compreensão como uma habilidade. Então, assim, se a gente pegar a taxonomia de Bloom, quais foram as habilidades que ele exigiu com essa pergunta? Que o aluno analisasse, né, a pergunta, que ele fizesse, mesmo que mentalmente, uma identificação de tudo que poderia ter, se eu cavar um buraco na Terra. Então, poderiam ter vindo muitas respostas. É aí que entra a mobilização de conhecimento. Exatamente, essa pluralização de conhecimentos, que eu consigo associar tudo isso e buscar e aplicar uma resposta genial. Então, a gente tira o estudante do lugar raso, né? do lugar medíocre, ou seja, mediano. Uma resposta dessa eu tiro um 6, mais ou menos, né? Não, a gente tem que subir essa régua cada vez mais, exigir cada vez mais que eles se provoquem a partir dessas habilidades. Então, uma pergunta como essa do professor é um exercício dentro dessas capacidades e habilidades da taxonomia, porque eu estou levando o aluno a analisar, identificar ou correlacionar. Então, eu tenho que pensar sobre isso. Que pergunta eu faço? A pergunta óbvia, gente, não tem necessidade mais. Então, e aí, assim, o grande erro que acontece, né? O professor, ele não sabe exatamente onde ele quer chegar. Quando o professor, ele não tem um bom planejamento. Então, é muito comum que o professor, ele faça uma aula que trabalhe com um formato, um conhecimento, e ele faça uma avaliação final que ele não corresponde com aquilo que ele desenvolveu no aluno durante o ano. Então, quando a gente normalmente fala assim, a prova do professor tem que ser a aula que o professor faz. Se o professor ele faz uma cobertura de conhecimentos, a prova dele tem que ser de cobertura de conhecimento, porque se ele cobrar compreensão na prova, a chance dele se frustrar com as respostas que os alunos dão, e isso é muito comum, sabe? No ensino médio, né, que é o segmento que eu trabalho, isso é muito comum, por quê? Porque o professor ele dá uma aula de cobertura conteudista, né? Ele tá dando lá conhecimento, vários conhecimentos para o aluno, e aí ele prepara uma prova com as questões do Enem. Exato. E as questões do Enem, elas são todas contextualizadas, que muitas vezes exigem compreensão. E muitas vezes, algumas nem tanto. A maioria. E aí, ou de outros vestibulares. E aí, esse aluno não consegue fazer as conexões necessárias. Que é um exemplo, a redação. Nossa, a redação do Enem. O aluno, para ele fazer uma boa redação, ele precisa compreender diversos assuntos. Porque tem lá as regras, né? Por exemplo, ele tem que argumentar. Se ele não argumenta a partir de uma compreensão que ele tem de um dado, por exemplo, ele faz uma redação muito óbvia. Ele não vai pontuar. A redação é extremamente a transferência do conhecimento. É uma habilidade de compreensão, né? Só que tudo vai depender de como você faz o enunciado da redação para o seu aluno treinar. Então, quando a gente coloca assim, né? Vamos entender o que é conhecer, o que é entender, o que é compreender. Quando a gente vai achando o significado desses verbos, eles ajudam muito a gente a elaborar quais são as evidências de avaliação. Se a gente pega um erro muito comum que os professores fazem, né? Que o aluno carrega, às vezes, do ensino fundamental para o ensino médio. Lá no ensino fundamental, o professor pede justifique, e o aluno explica, e o professor considera isso como sendo certo, você provocou um erro conceitual no aluno. E aí, quando ele precisa justificar de fato uma questão, ele não sabe o que é justificar. Né? Por quê? Porque quando ele explicou, foi aceito. Exato. E explicar e justificar também são dois verbos diferentes, que também daria uma outra live para a gente, né, diferenciar. E quando você traz a redação do Enem, a redação do Enem aliás, a redação,
né, ela é uma evidência. Você pode usar para o aluno escrever ou fazer uma redação sobre um determinado assunto como uma forma de evidenciar uma compreensão. A gente está falando bastante de evidência, de evidência, de evidência. A evidência, ela é uma busca. Vamos usar esse termo assim, né? Você precisa buscar essa evidência. O professor se colocar nesse lugar de pesquisador. Então, ele está no meio de uma atividade, ele busca essa evidência. E essa evidência, ela pode ser buscada ao final de um processo. O que eu quero dizer é que, por exemplo, quando você solicita um trabalho em grupo e que esses estudantes vão ter que apresentar para a sala, não tem o menor sentido, não tem a menor utilidade esses alunos pegarem o conteúdo do material ou buscar informações no Google, apresentar para a sala. Exato, assim, você só muda a forma de apresentar o conteúdo. E pior, a gente está falando de tempo de vida de estudante, não é tempo de aula. Então, você pegou o estudante, fez ele conhecer algo. Aí você pede para ele apresentar, ele pega essa ideia e apresenta isso. E aí ele apresenta exatamente o mesmo conteúdo de outra forma. Ele pode até trazer alguma curiosidade, alguma coisa, porque ele vai para a tabela do meio, ele vai para o entendimento das coisas. Porém, o trabalho em grupo é extremamente potente para a compreensão. Tem muitas evidências, estudos da neurociência, que o estudo em grupo faz com que o aluno compreenda 85% daquele conteúdo que ele está se aprofundando. Porém, para que isso aconteça, é preciso que o professor crie uma proposta que provoque habilidades que levem à compreensão. Ele tem que passar por um processo de criação, né? De elaboração, de pesquisa, de análise. E assim, a partir desse conteúdo, o que é que eu espero de vocês? E durante esse percurso entre o conteúdo e o que o professor espera, que ele provocou ali, ele vai buscando as evidências nessa avaliação processual para entender se os alunos conseguem chegar lá. E se não consegue, quais as interferências que ele precisa fazer nesse meio do caminho. E eu estou falando isso porque toda escola tem trabalho, toda escola tem feira de ciências, feira literária. Então, esses projetos, principalmente, eles precisam ter como grande objetivo que os alunos apresentem as compreensões. Exato. As compreensões, gente. Não dá mais para a gente chegar numa feira de ciências, ter um aluno que apresenta para você, que é professora dele, por exemplo, que ele fala o nome inteiro. Olá, tudo bem? Eu sou Renata Storch, do 8º ano. Fala, então, Renata, eu sou sua professora, você não precisa se apresentar. Que ele decorou, lembra? Você pede para ele, fala, se apresenta, menino. Aí o menino se apresenta para a mãe. Olá, eu sou o João, sou do 8º A. E aí ele tanto decora que se ele tá nervoso, ele perde uma palavra, ele faz, ai, pera, E, poxa, é um projeto, uma ação da escola que pode ter essa compreensão em evidência acontecendo, assim, de uma forma muito viva e coletivamente. E quando você fala do professor se colocar na situação de pesquisador, é de realmente conhecer a necessidade do aluno dele. A gente, quando eu comecei a dar aula, em Ribeirão Pires, né? Um lugar espetacular. Mata Atlântica. A escola que eu dava aula era uma chácara. Então, imagina, você dar aula de biologia num lugar onde os alunos estão com o pé na terra, moram em chácaras, e tá tudo bem. Então, eu era uma pessoa muito feliz. Isso é um conhecimento prévio, que a gente não pode validar, né? Sim, a vivência do aluno. Exatamente. E num segundo momento, eu consegui aula numa outra escola em São Bernardo. E aí, o que eu quis? Eu quis reproduzir a aula que eu dava em Ribeirão Pires. E quando eu fiz a minha primeira avaliação, foi uma catástrofe. Mas por quê? Porque primeiro que eu não fiz o processo de busca pelas evidências, né? Então, hoje eu consigo entender onde estava meu erro, mas naquela época, qual é a primeira reação que o professor tem? Esses alunos não estudaram. Não estudaram. Eles não estão prestando atenção na minha aula. Então, assim, estão conversando demais. Exatamente.
Então, por isso que é importante. E hoje a gente tem uma mudança muito nas gerações, né? Quando o professor vai dar o exemplo de algo que não faz parte mais da realidade do aluno. Então, o aluno ele olha e fala assim, o quê? Né? Que cringe, né? Então, assim, esse conhecimento, assim, conhecer quem é o seu aluno, entender em que ponto eles estão. Por quê? Porque o professor, ele vai ser aquele que vai articular todas as ações do processo de aprendizagem do aluno. Alguns alunos, eles já têm mais facilidade, outros têm menos facilidade. Então, quando o professor ele não planeja e ele não faz a ação dele com intenção, ele pode dar a sorte de ter bons alunos que, com autonomia, que ele já trazia com ele. Sim. Então, o que eu sempre falo assim, o professor que é bom professor, ele não tem que olhar para o bom aluno, o que ele faz pelo bom, porque o bom aluno ele já está pronto ali, né? Ele já consegue seguir muitas coisas sem o professor. Então, mesmo que o professor ele não tenha intenção, o aluno ele pega. Agora, aquele aluno que tem uma certa dificuldade em compreender alguma coisa e o professor consegue criar situações para que ele compreenda, aí você fala assim, eu consegui, né? Assim, aí você testa mesmo o que você consegue fazer enquanto professor. Perfeito. As grandes mudanças mesmo, né? E- De afetar o aluno no bom sentido, né? E tem uma outra coisa aqui, muito bom que você colocou tudo isso, pai. Tem uma outra coisa só para complementar. Eu gosto, é uma prática minha, eu gosto de buscar evidências que antecedem as experiências dos meus estudantes. Então, por exemplo, vamos falar aqui da estágio, né? Se você busca as evidências de como essas crianças estudam na educação infantil, elas já trazem para mim ideias a partir de uma pesquisa de documento, de leitura de documentação que as professoras constroem, ou vai entender quais são os pilares, quais são, como os campos de experiências são propostos aqui na escola, e você vai tendo uma ideia de como esses alunos estão aprendendo sobre as coisas. Depois você vai ali no Fundi 1, esses alunos estão sendo avaliados. Vai entender aonde eles estão, quais habilidades estão sendo cobradas ali, porque de repente ele já chega para você com muita coisa acontecendo. Então, vai buscar na sua escola evidências que também antecedem a experiência do aluno quando seu aluno. Porque você não pode achar que o aluno chegou como uma folha em branco para você. Né? O aluno chegou para você com muitas experiências. Eu estou falando para você, a gente que está ali no ensino médio. Mas se eu for falar para uma professora que está ali nos anos iniciais, esse aluno já tem experiências na infância. Sim. Então, olhar para esse lugar, como que essas crianças, né, na escola brincam, tudo isso são evidências. As crianças intensamente pesquisadoras estão já com muitas habilidades investigativas acontecendo. É óbvio que depois essas investigações vão ganhando outros conteúdos, mas a habilidade da curiosidade, da pesquisa já está plantada. E então são evidências importantes que a gente precisa olhar para elas. Não dá para você bater o ponto, entrar na escola e ignorar que ali dentro existe um programa político-pedagógico acontecendo desde o G1 até o terceiro do médio. E aí você falou uma coisa muito importante, né? Que é esse processo de avaliação diagnóstica, né? Então, eu preciso conhecer, né, o que o meu aluno já teve de experiência, o que ele já conseguiu, para que eu possa criar novas experiências de aprendizagem. E nesse contexto, a coordenação, né, dos segmentos precisa ter uma comunicação que nem sempre acontece. Então, o coordenador, ele muitas vezes ele conhece as avaliações ou as abordagens que o professor dele faz no segmento dele. Mas será que ele conhece essas abordagens no segmento que antecede? Perfeito. E será que ele passa essas informações para o segmento seguinte? Então, é muito comum a gente ver esse tempo de passagem, né? Essa experiência. Que às vezes você pega uma escola e parece que são 4, 3 escolas dentro de uma só, porque isso depende também de uma comunicação. Porque senão você mata o trabalho do ciclo anterior e não tem o menor sentido.
É tipo assim, aqui eu vou fazer um bom trabalho, depois o próximo ciclo vê o que faz. Isso não existe. Nós estamos falando de desenvolvimento humano. A partir do momento que você adquire uma capacidade de fazer algo, você precisa o quê? É igual esporte, gente. Eu aprendo o movimento da manchete. Depois eu aprendo a dar a manchete enquanto eu corro. Eu vou evoluindo nessa habilidade. É assim a escola. E tem duas falas de professor que são muito comuns, né? Então, tem aquele professor da educação do Fund 1, Fund 2, que fala assim, deixa que o próximo segmento resolve. Ou então fala assim, né? O ano que vem vocês vão aprender sobre isso. E aí vai, segue o barco. Ou então, aquele professor que está no segmento de depois, e aí ele pega e fala assim, não, eu dou minha aula pensando que todo mundo não sabe minha matéria. Também tá errado, porque o cara tá perdendo um tempo preciosíssimo de planejamento. Sim. Né? Porque daí, aquele aluno que ele já tá avançado, que ele já poderia estar em outras dimensões, né, de compreensão, ele fica desmotivado, porque o professor não está criando experiências de aprendizagem que provoque esse aluno. Sim. Então, essa parte do diagnóstico, eu acho que é a primeira grande avaliação, a primeira busca por evidência, que é o ponto de partida do professor. E para a gente encerrar essa questão sobre evidência, é muito interessante. Agora vamos tocar na ferida, vai, valendo. O seu aluno tirar 10 na sua prova não significa que ele compreendeu tudo que você ensinou. E também, ele errar uma questão não significa que esse aluno não sabe. Por isso... Não conhece, desculpa, não conhece. Vamos usar os termos corretos, não conhece. Então, aí você fala, mas Renata, o que você está querendo dizer, né? Eu faço uma prova, o aluno tira 10 e o outro tira 0. Não, esse sabe, o outro não. Peraí. A gente está falando de habilidades. De repente, você fez uma prova que você não exigiu nenhuma habilidade. Aquele aluno que não tem, ele vai muito bem. Aquele aluno que tem, ele não consegue identificar, talvez, o que ele tenha que fazer naquela prova. E o livro traz isso de uma forma, assim, brilhante. O erro precisa ser levado intensamente em consideração na busca por evidências. Porque, de repente, o aluno... Ele errou simplesmente porque, como você construiu a prova, ele não conseguiu sequer identificar o que ele tinha que fazer. Porque ele já tem habilidades muito mais avançadas. Uhum. Não, e assim, às vezes, e isso é muito comum, né? Quando o aluno, o professor pergunta, aí o aluno responde, só que ele responde errado. E ele demonstra ali uma incompreensão. É comum a gente ter professores que se frustram e falam assim, não, tá errado. E simplesmente corrige. Mas ele não entendeu que ele pegou a melhor evidência que ele tinha para ele poder criar uma nova situação de compreensão. Teve uma prática que eu fiz em sala de aula que foi muito legal, que a gente trabalhou em laboratório. Então, eu estava lá no laboratório, os alunos tinham que trabalhar com um reagente, que ele era identificador de amido. Onde a gente tem amido? A gente tem amido na batata, tem amido no arroz, tem amido numa série de lugares. E aí, nós fizemos essa aula no laboratório, voltamos lá para a sala, eu peguei e falei assim, legal, agora vocês vão se dividir em grupos e vocês vão precisar criar uma situação onde a técnica que a gente usou no laboratório sirva para resolver um problema. E aí? Como que você vai fazer isso? Então, num primeiro momento, saíram ações que elas eram imaginárias, que era só para usar a técnica. Eu falava assim, mas sério, isso acontece mesmo na vida? Né? Então, assim, estava num caminhão, aí a gente queria saber se nesse caminhão tinha... Eu falei assim, não, vamos para o real, assim. Hoje, pensando em indústria alimentícia, e aí o que a gente ia fazendo, né? Quando o aluno, e vai ter um podcast que a gente vai falar sobre isso, né? Que são as perguntas que o professor precisa fazer. Vai ter um episódio. Então, quando o aluno ele criava uma situação e essa situação mostrava uma incompreensão ou uma aplicação que não era adequada, então, o que eu fazia para essa equipe? Perguntas. E essa pergunta fazia o aluno refletir. Será que eu estou usando aquele conhecimento de forma correta? Aí, o grupo pegava. Ele falava assim, mas então, e se a gente usasse... Eu falava assim, isso daqui resolve um problema?
Aí o outro fala assim, então, aí na hora que ele consegue, né, virar essa chavinha e ele realmente compreender, aí a criatividade da turma na criação da situação foi unânime. Então, todas as equipes conseguiram criar a situação. Só que num primeiro momento, eles conseguiram criar. Num primeiro momento, existiam algumas incompreensões. Sim. E foi a pergunta que conseguiu direcionar para que eles chegassem na compreensão. Aí a gente consegue entender que é importante o professor saber identificar o que é um erro e o que é uma incompreensão. São coisas diferentes também. Sim. Porque quando a gente está falando de conhecimento e quando a gente está falando de compreensão. Exatamente. Bom, gente, o papo tá muito bom. Se deixar, a gente fica falando aqui mais algumas horas. Você quer comentar mais alguma coisa? Não, já acabou. Já acabou. Falamos bastante aqui. Mas, antes de terminar, a gente pode fazer um spoiler do próximo episódio. Tem próximo episódio. Tem um monte ainda, gente. O próximo episódio, a gente vai falar sobre a clareza dos nossos objetivos. Como que você, né, consegue encontrar clareza nos seus objetivos? Nossa, isso é uma dificuldade muito grande. Muito. Exato, porque, por exemplo, assim, ó, em meio a tantas exigências, que você falou várias aqui, a apostila, cumprir prazo, entregar documento, como que a gente garante um planejamento efetivo e coerente para a compreensão? O que são os nossos objetivos, né? Como que eu vou olhar para os meus objetivos de forma clara? Exato. Muito legal. Exato. Adorei. Então, gente, queremos agradecer a sua escuta, a sua presença aqui com a gente. No próximo episódio, estejam com a gente novamente aqui no Cast Edu. Está sendo sensacional fazer esse podcast ao lado da Paula. Muito obrigada, Paula. Adoro nossos papos. Eu espero que as pessoas também estejam gostando. Obrigada, Renata. Obrigada, pessoal. E até a próxima. E se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar com outras pessoas para que a gente possa levar esse conhecimento, essas ideias para mais e mais pessoas. E se puder também, siga a gente nas redes sociais, Instagram, @Escola Estágio, e no YouTube também, @Escola Estágio. Agradecemos essa boa conversa que tivemos hoje e que você esteve com a gente. Até o próximo. Até o próximo.